Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Ciência da Natureza. Vamos iniciar a nossa aula lembrando do quê? Dos 3 conceitos básicos de ciência da natureza. Investigação, experiência e conhecimento. E para ampliar os nossos conhecimentos, nós iremos aonde? Isso mesmo, retomar um pouquinho do que foi estudado na aula anterior. Vamos lá? Na aula anterior, eu quero que vocês leiam junto com a professora. Para viver bem e manter a saúde mental, é necessário desenvolver hábitos saudáveis que se tornem rotina em nosso dia a dia, como ter uma alimentação saudável, beber água, praticar atividades físicas, dormir bem, realizar boas leituras, cuidar da higiene pessoal e do ambiente, fazer exames de rotina como prevenção para evitar doenças. Então, nós na aula passada aprendemos que a nossa saúde mental e a nossa saúde corporal tem que estar sempre em dia, não é? Para o quê? Para prevenir doenças. E hoje a gente vai mudar um pouquinho nosso eixo temático, porque em ciência, vocês lembram, nós temos 3 eixos temáticos e hoje a gente vai mudar um pouquinho para Terra e Universo. Vamos lá? Então, vamos ler o nosso objetivo dessa aula, identificar as fases da Lua. Bem interessante o nosso objetivo, não é? Como nós mudamos um pouquinho o eixo temático, como que nós vamos começar a observar, né, tudo que está em nossa volta. Então, vamos pensar um pouquinho. Quando eu saio lá para fora, né, da minha casa, eu estou observando o céu. Ao observar o céu, às vezes quando anoitece, nós começamos a ver o quê? O surgimento de alguns astros, dentre eles as estrelas. De dia, nós conseguimos observar o Sol, né? E à noite, algumas estrelas e também a Lua, que é o nosso satélite natural. E pensando um pouquinho nisso, vamos para a nossa pergunta norteadora. Como as fases da Lua influenciam a nossa vida? Pense aí. Convide alguém para refletir um pouquinho junto com você sobre esse questionamento. Vamos para as nossas possíveis hipóteses? Então, na primeira hipótese, nós temos corte de cabelo. Segunda hipótese, para iluminar a noite. Terceira hipótese, agita o mar. Quarta hipótese, para plantar e pescar. Muito interessante as hipóteses de vocês. Quando a gente fala muito da questão, né, dos estudos dos astros, de como tudo isso acontece, nós temos que pensar como a ciência estuda, né? A ciência tem áreas específicas, né? E dentre essas áreas específicas, o que estuda os astros e os corpos celestes é a astronomia. Vem aqui ler junto com a professora o conceito de astronomia. É a ciência que estuda os corpos celestes, planetas, asteroides, cometas, estrelas, galáxias, etc. E o que existe entre eles, ou seja, todo o universo. Veja que interessante a astronomia. E nessa imagem aqui ao lado, vocês podem observar que os equipamentos, eles não eram muito modernos, não é? E antes desses equipamentos que eles foram desenvolvendo, que são as tecnologias, as pessoas apenas observavam, né, a olho nu, só observando o ciclo, por exemplo, das fases da Lua, né? Vamos prestar um pouquinho atenção nisso. Então, aqui a professora trouxe uma imagem para vocês sobre isso mesmo, o ciclo das fases da Lua. Observe você aí em casa. A Lua cheia, vocês já estão percebendo que ela está nessa imagem centralizada, não é? Então, nós temos as 4 fases da Lua aqui representadas, não é?
Então, ali, como que vai acontecendo todo esse processo, não é? As pessoas ficavam observando, perceberam que ela vai ter uma quantidade de dias para mudar de fase, não é? E esse ciclo vai ter também uma quantidade de dias, né? Que ele vai voltar novamente para o primeiro ciclo. Então, eles começavam a observar tudo isso aqui a olho nu. Então, agora, como nós observamos aqui um pouquinho das fases da Lua, nós vamos agora pensar qual Lua é, tá? Então, ali a primeira que vocês estão observando. Que Lua é essa? Qual fase da Lua é? Isso mesmo, a Lua cheia. E ali do ladinho, qual Lua será que é? Vamos pensar? Opa! Lua nova! Ah, já estou imaginando que tem gente levantando a mão para responder a próxima fase da Lua. Muito bem, Lua crescente. E a última? Opa! Lua minguante. Isso mesmo, essas são as 4 fases da Lua. E cada uma delas dure mais ou menos quantos dias? 7 dias. Né? Então, para a gente ampliar um pouquinho o nosso conhecimento sobre as fases da Lua, a professora trouxe uma atividade de experimentação aqui para vocês. Então, aqui a professora trouxe uma caixa, não é? Eu encapei essa caixa. Dentro dessa caixa, ela foi encapada com papel preto. No centro dela, ela tem uma bola, né, de isopor branca, que ela foi afixada aqui nessa caixa com um clipe. A professora não vai retirar agora, né, porque ele está fixado, tá? Então, a caixa está fechada e ao entorno da caixa foi feito o quê? Foi feito alguns orifícios, ou seja, alguns buracos. Então, aqui, ó, foi cortado aqui, sempre mais centralizado, 2, 3... Aqui, quando está a lua cheia, foi 2, um para observar e outro para colocar a lanterna. E aqui também foi colocado 1, tá? Bem certinho para vocês. Aqui nessa caixa, a lanterna está representando o Sol. O Sol que vai enviar, né, os seus raios solares para a Lua, para que ela venha a refletir esses raios solares aqui na Terra. Então, agora a professora vai ligar a lanterna. Isso. E agora, nós iremos observar como está a Lua, né? Então, aqui, ó, com a lanterna. Isso. Nós iremos, a professora vai ajeitar um pouquinho melhor, né? Nós iremos observar como está a Lua. Então, observem aqui que a Lua, aparentemente, né? Uma boa parte dela está toda iluminada, não é? Então, assim, aqui é a lua cheia. A lua cheia vai passando os dias, não é? Nós iremos para a lua minguante. Então, aqui. Passou 7 dias, vamos ter uma outra fase da lua. Tá? Ó, apenas... Até a professora ajeitar, não tem problema nenhum. É que aqui, né? Vamos dar aqui. Ó, aparentemente, ela está apenas um pedaço da Lua sendo iluminado pela luz do Sol. Agora, passou 7 dias, nós iremos para a Lua nova. A professora vai fixar um pouquinho melhor a lanterna aqui. Então, ó, a Lua nova... ela não consegue, ó, podem ver, a professora está movimentando a caixa, né? Aparentemente, para nós aqui, o Sol não está iluminando a Lua. Passou mais alguns dias, né? 7 dias, que é a fase da Lua, nós iremos para a Lua cheia. E olha aqui, ó, o Sol está iluminando apenas uma parte da Lua, mais ou menos 1/4 da Lua que ele está iluminando. E volta novamente para a lua cheia, não é? E a lua cheia, aparentemente, né? O Sol está iluminando boa parte dela, ou seja, vamos ver aqui observando, ó, boa parte dela está sendo iluminada. Não é a impressão que a lua inteira
está sendo iluminada pelo Sol, né? O que acontece aqui nessa experiência? Claro que se você colocar ela bem certinho, paradinha, vocês irão observar com mais detalhes, tá bom? O que acontece nessa experiência? Nessa experiência, vocês puderam observar que a Lua, ela vai refletir a luz do Sol, né? Na Lua cheia, como está aqui no slide, a impressão que nós temos observando a Lua é que a Lua inteira está sendo iluminada pelo Sol, mas não, apenas uma parte dela. A questão é que ela reflete, aparentemente, que boa parte dela vai refletir essa luz do Sol aqui para a Terra. Na Lua, né, nova, como a Lua está entre o Sol, a Lua e a Terra, né, o Sol vai iluminar apenas o lado oculto da Lua. Então, ele não vai refletir a luz do Sol aqui para a Terra. Então, aparentemente, às vezes ela não aparece ou ela aparece meio apagadinha, mas a Lua está sendo iluminada pelo Sol. Nessa outra fase, que é a Lua crescente, apenas 1/4 dela vai estar iluminado, não é? E Lua crescente é quando ela vai passando para a transição para a Lua cheia, ou seja, ele vai começar a iluminar e ele vai continuar assim, né, até ficar a Lua cheia. Então, apenas 1/4 dela está sendo iluminado. É 1/4 da luz da Lua que está sendo, que a luz do Sol que vai refletir na Lua está aparecendo para nós aqui na Terra. E aqui na Lua minguante também é apenas 1/4 da luz que o Sol, né, da luz do Sol está sendo refletida para nós aqui na Terra. Então, nós só conseguimos observar 1/4. Vamos ver agora nesse GIF que a professora trouxe para vocês, né, para vocês observarem bem esse processo. Então, aqui nessa imagem, nós temos aqui, né, a Lua um pouco mais rápido, né, fazendo todo o entorno dela, ao redor da Terra, né? Aquela parte amarelinha seria as luzes, né, os raios solares, né? E aqui, ó, pode ver, quando ela fica, a Lua passa atrás da Terra, né? Vocês vão observar que ela fica como Lua cheia. Ó, observe, Lua cheia, Lua minguante, Lua nova. E agora, Lua crescente e Lua cheia novamente. Viu que interessante? Para a gente tentar entender um pouquinho melhor tudo isso, né? E também porque demora tanto tempo de 7 dias, nós iremos, né, primeiro pensar assim, um desafio que a professora vai colocar para vocês, né? Porque eu imagino que muitos de vocês têm essa dúvida também, não é? A Lua, na sua fase, pode ser vista durante o dia. Né? Em qual das suas fases ela pode ser vista durante o dia? Isso depende da posição que a Lua está da Terra e do Sol. 2 fases ela pode ser vista durante o dia, na Lua minguante e na Lua crescente. Então, essas 2 fases a Lua ela pode ser vista durante o dia, né? Então, o que acontece aí? Depende muito da posição do Sol, da Terra e da Lua para que ela seja observada durante o dia. Então, naquele momento, ela vai refletir a luz do Sol durante o dia, dependendo de tudo que está acontecendo no universo. Agora, a Lua tem também, né, os seus movimentos, né? O movimento que a Lua faz, vamos lá. Primeiro, translação. Outro movimento que a Lua faz, revolução. Outro movimento da Lua, rotação. Então, a Lua faz esses 3 movimentos. Translação, quando a Lua e a Terra vão fazer a sua órbita ao redor do Sol. Revolução, né? Esse é o movimento em que a Lua faz em torno da Terra. E rotação é o movimento que a Lua vai fazer dentro do seu próprio eixo, tá? O interessante desses movimentos é que o de revolução e de rotação dura mais ou menos 28 dias. Veja que interessante. Agora nós vamos ampliar um pouquinho esse conhecimento, vindo aqui para o pêndulo, tá? Então a professora vai vir aqui para o pêndulo, para nós ampliarmos um pouquinho o nosso conhecimento sobre a Lua. Então, agora nós estamos aqui no pêndulo, né? A professora falou primeiro, né, que o primeiro movimento da Lua junto com a Terra é o movimento de... Ah, muito bem! Translação. Aqui a professora não vai mexer no pêndulo, né, para rodar ele para mostrar esse movimento de translação.
Mas primeiro nós temos que falar o que está representando, né? Aqui essa lâmpada representa a luz do sol, tá bom? Então essa lâmpada vai representar a luz do sol, que ela está refletindo aqui, né? Os raios solares na Lua e na Terra, tá? Então a Terra e a Lua, quando faz o movimento em torno aqui, vai ser o movimento de translação. Aqui nós temos, né, a Lua, que ela vai girar em torno da Terra. A professora vai erguer aqui um pouquinho para girar em torno da Terra. O movimento que a Lua gira em torno da Terra não é assim bem, né, redondinho. Ele é elíptico. Então, ora ele vai um pouquinho mais para lá, ora ele se aproxima, tá? Ora ele vai se distanciar. Estão vendo? Ó, então, ele vai se aproximar, ele vai se distanciar. Ele é um movimento elíptico. Então, aqui ele vai girar em torno da Terra, tá? Quando ele faz esse movimento, né, ele também está girando em torno do seu próprio eixo. Aqui vocês vão ver, ó. Então, lembra que a professora falou que leva 28 dias para girar dentro do próprio eixo? Então, a Lua gira um pouquinho aqui e ela gira um pouquinho aqui, em torno da Terra. Gira um pouquinho aqui e gira um pouquinho aqui. Então, o movimento de revolução em torno da Terra e o movimento de rotação do próprio eixo dura 28 dias. Quando a Lua está nessa posição, entre o Sol e a Terra, nós temos a Lua nova, porque os raios solares que estão vindo aqui estão sendo refletidos na parte oculta da Lua. E nós aqui da Terra não conseguimos observar esses raios solares, tá? Então, nós temos a Lua nova. Vindo um pouquinho mais para cá, para nossa observação, apenas 1/4 da Lua vai estar sendo iluminado e vai estar refletindo essa luz do Sol, né? Nós já temos aqui a Lua crescente, nova crescente. Passou 7 dias, né? Aquele movimento bem lento. A Lua vai estar aqui na parte, né, mais assim distante do Sol, ou seja, é o Sol, a Terra e a Lua, e nós temos a Lua cheia. Viu que interessante a Lua cheia? Isso, essa é a Lua cheia. E passando mais alguns dias, né, a Lua vai fazer o seu movimento e nós teremos o quê? A Lua minguante. Também apenas 1/4 da Lua vai refletir a luz do Sol, tá bom? Então aqui, como vocês viram todos esses movimentos da Lua, não é? E perceberam que a Lua faz um movimento no seu próprio eixo durante 28 dias, e aqui da Terra também, em torno da Terra, revolução durante 28 dias, né? De rotação e revolução, vocês perceberam que o movimento nosso da Terra de rotação, ele é um pouquinho maior. A Lua, ela também influencia em vários setores produtivos, né? No setor marítimo, da pesca. Como que ela influencia? Um exemplo típico, né, é quando a Lua está aqui, ó, fazendo esse movimento, não é? Ela vai realizar esse movimento e ela vai fazer o efeito de maré, tá? Esse efeito de maré, ela vai com a sua força de gravidade, junto com a força de gravidade do Sol, né, vai fazer tipo uma parte assim, mais assim puxadinho, como se fosse uma parte assim puxando a Terra. Uma parte assim, como se fosse um ovo, uma parte do ovo ali que tem a parte menor do ovo. Então, ele vai puxar assim as águas. Então, nós vamos ter esse efeito de maré. Maré alta e maré baixa. A professora já vai retomar com vocês bem essa parte. Mas a Lua também, nesse movimento, ela também tem um outro fenômeno que acontece. Esse fenômeno que acontece é o fenômeno conhecido como eclipse. Nós temos durante o ano 5 eclipses, entre solar e lunar, tá? O eclipse solar, como que ele funciona? Ele funciona da seguinte forma, tá? Aqui eu tenho o Sol, eu tenho a Lua e eu tenho a Terra, né? No eclipse solar, a Lua está entre o Sol e a Terra, né? É um fenômeno raro, porque nem toda parte da Terra consegue observar. Então, olha aqui, ó, vamos tentar achar um continente aqui para nós observarmos.
Ó, aqui está a fase da Lua, ó. Veja aqui o desenho aqui. Esse é onde o eclipse está aparecendo aqui na Terra. Ele pega só um pedacinho do continente, tá? Então, olha aqui, ó. Ele vai estar refletindo, né? O Sol, a Lua aparentemente parece que ela encobre o Sol, mas isso não acontece porque a Lua é menor que o Sol, né? E menor que a Terra também. Então, quando vem os raios solares, vai ter uma região que vai ver, ó, pode ver aqui, vai ter uma sombra, né, que vai encobrir. E ela vai ser uma sombra bem pequenininha, ó, tá vendo? Então, apenas uma parte do continente vai conseguir observar. Aqui, nesse caso, a gente colocou mais na parte dos oceanos, né? Dos mares e oceanos que vão conseguir observar o eclipse. Por isso que é um fenômeno raro. Já o eclipse lunar, ele vai ocorrer aqui, né? Movimento elíptico. Quando nós temos aqui a Lua mais ou menos aqui, nós temos a Lua cheia. Mas para o eclipse solar, como é um movimento elíptico, que a Lua vai assim, né, vai girando, ele vai ficar um pouquinho mais aqui abaixo, tá? E aqui nós temos o eclipse lunar. Então, a Lua, na sua fase cheia, ela vai estar sobre a sombra da Terra, tá? E vai continuar esse movimento elíptico, porque todos os astros no universo fazem seu movimento até nós conseguirmos observar novamente, tá bom? Então, agora, né, que nós já observamos aqui no pêndulo, a professora vai retomar essa explicação também ali nos slides para vocês observarem um pouquinho melhor. Vamos lá? Então, aqui, né, os movimentos da Lua, translação, revolução e rotação, né? Para a gente entender bastante agora, um pouquinho mais, né, sobre o efeito de maré que a professora explicou ali no pêndulo. Então, quando vocês, né, observam filmes, né, ou então quem já teve a oportunidade de ir para a praia, né, já viram, observaram as ondas do mar. Elas vêm e vão. Esse é o efeito de maré. Olha como que ele acontece nesse videozinho que está aqui ao lado, tá? Então, a Lua, né, vai fazendo o seu movimento de revolução, né, junto com o de rotação. A Terra está fazendo seu movimento de rotação. E aqui as flechinhas amarelas são os raios solares, né? Quando a Lua fica bem certinho entre o eixo do Sol, né, e da Terra, pode ver assim que, ó, fica um pouco côncavo, né, as águas. Observem agora que vai passar novamente. Ó, viu? Parece que vai puxando a água. Esse é o efeito de maré. Maré alta e maré baixa. E vocês sabiam que esse efeito de maré, ele pode interferir bastante na vida produtiva, como a professora falou. Um exemplo, né, mais recente foi aquele exemplo do Canal de Suez. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, né, como esse efeito de maré contribuiu, né, para desencalhar aquele navio, vocês vão buscar sempre o quê? Em fontes confiáveis, né, para aprender sempre mais. Também a professora explicou ali no pêndulo sobre o eclipse, né? Aqui nós temos bem rapidinho o eclipse, né? Passando, aonde o que? Aparentemente a Lua vai encobrir o Sol. Mas o que a professora Dirce falou, né? A Lua, ela é menor do que o Sol, então ela não vai encobrir o Sol de maneira nenhuma, não é? Só que no ponto que algumas pessoas estão, né, aparentemente parece que ela o quê? Encobre totalmente o Sol. E esse eclipse, ele não é observado em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é um efeito raro, né? Às vezes a gente escuta num telejornal, vai ter um eclipse, a gente fica todo ansioso para poder enxergar e aqui a gente não viu, não é? Porque não está, depende muito de como está a posição da Terra, do Sol e da Lua, tá? Então, por isso que muitas vezes a gente não consegue observar e por isso que ele é um fenômeno raro. Lembrando, eclipse solar, Sol, a posição, né? O Sol, a Lua e a Terra. Eclipse lunar, Sol, Terra e Lua, né? Então, vocês também vão ter também outras curiosidades relacionadas ao eclipse também lunar, né? Tem gente que fala que aquela lua de sangue é um eclipse lunar, né? Ali ele vai explicar também pela quebra, né, da luz refletida. E para vocês saberem um pouquinho mais sobre isso, a professora vai dar uma dica. Isso mesmo!
sempre pesquisar em fontes confiáveis, né? Esse é para curiosidade de vocês, para vocês pesquisarem. Agora, professora, sim, tem algumas, né, perguntinhas para vocês, tá? Dessas perguntinhas que nós estamos estudando, a professora vai fazer o seguinte: toda a lua, né, é iluminada pelo sol? Pense aí que vocês hoje escutaram na nossa aula. Toda a lua é iluminada pelo sol? Ah, muito bem! Eu sei que vocês prestaram muita atenção e muitos de vocês fizeram anotações. Isso mesmo, toda a lua é iluminada pelo sol. Contudo, né, quando ela está na fase da sua lua nova, nós aqui na Terra não enxergamos a lua ou enxergamos ela muito pouco. Por quê? Porque o que está sendo iluminado pelo sol é a fase oculta da lua, não é? E os raios solares não são refletidos assim para a Terra, ou seja, nós não conseguimos observar. Muito bem. E a Terra, né, da Lua, qual será a distância dela? É muito longe? Ele é o astro que está mais próximo ou mais distante? Gostei de ver. A Lua é o astro mais próximo que nós temos da Terra. Isso, mais ou menos 384 mil quilômetros, bem pertinho, né? Então, agora nós iremos o quê? Para a nossa pergunta norteadora. Como as fases da Lua influenciam a nossa vida? Vocês lembram das hipóteses? Então, vamos lá. Primeira hipótese, corte de cabelo. No corte de cabelo, né, isso aqui é uma parte mais mística, mais um simbolismo, né? Mas muitas pessoas acreditam e não tem problema nenhum. Mas não tem comprovação científica, né? Mas se acredita, não tem problema nenhum. Muitas pessoas, né, elas fazem os seus cortes de cabelo conforme a lua, sem problema. Para iluminar a noite, isso, a lua reflete os raios solares, né, aqui na Terra. Então, ela ilumina a noite porque ela reflete os raios solares. Agita o mar. Isso, a lua, ela ocasiona o efeito de maré e para plantar e pescar. Isso mesmo, né? Muitas vezes, como a professora falou, a lua, suas fases da lua, o efeito que ela tem, né, dependendo da sua posição, a ação gravitacional do sol e da lua que exerce sobre a Terra, ela também influencia no plantio, na pesca, na indústria naval, né, até mesmo nas estratégias militares, não é? Então, assim, veja quantas coisas ela influencia. De toda essa aula, o que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que a Lua é o nosso satélite natural que reflete a luz solar em nosso planeta. Ela é responsável por fenômenos como o efeito das marés e influencia em alguns setores da vida produtiva. Isso mesmo, né? A professora, durante a aula, até citou uma proposta de pesquisa para vocês, né? Para vocês darem uma olhadinha, pedirem para um adulto buscar na internet sobre a questão ali do canal de Suez, que aconteceu recentemente. Então, veja só, ela também influencia na vida produtiva. Veja quanta coisa interessante nós aprendemos nessa aula, né? Como as fases da Lua, aqui que vocês aprenderam, né? Elas influenciam, né? Aqui vocês aprenderam, né, da Lua cheia, né, que o Sol reflete. A professora vai colocar aqui para vocês, né? Essa é uma boa experiência para vocês fazerem, né? A fase Lua cheia, né? A Lua minguante, a Lua nova, isso, e a Lua crescente, não é? Veja quanta coisa ela influencia. E aqui mesmo, quando a professora foi para o pêndulo, né? Ela influencia também no efeito de maré, né? Então, veja quanta coisa que vocês aprenderam, né? Muito interessante da fase da Lua, né? Daquilo que ela vai. Aprenderam sobre o movimento de revolução ou de rotação que acontece em 28 dias, não é? Tudo bem certinho. O movimento de translação que ela faz em torno do Sol, né? E vamos ver se nós atingimos, então, o nosso objetivo. Identificar as fases da Lua? Mas com toda certeza nós atingimos o nosso objetivo. Nós fomos além disso, porque além das fases da Lua, nós aprendemos tudo o que acontece, né,
com ela e a influência que ela tem sobre a Terra. Então, agora eu vou mandar um beijo enorme para vocês, no coração de vocês, e agradecer por vocês estarem comigo nessa aula e até a próxima aula de Ciências da Natureza. Um beijo enorme no coração de vocês. Vem aí, arte! Olá, crianças! Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam aí em casa, quietinhos e acompanhando todas as nossas aulas do Vem Aprender. Hoje nós temos um assunto muito interessante aqui na nossa aula. Vovô? 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 O quê? O que você está fazendo, vovô? Olá, querida professora. Oi, vovô, tudo bem? Tudo bem. Espera um pouquinho. Agora você está me ouvindo. O que você estava fazendo, vovô? Ouvindo o quê? Eu estava escutando um som aqui. Que tipo de som, vô? É sertanejo raiz. Eu gosto muito. Música caipira? Isso. Então você estava ouvindo música, vovô? Isso, ouvindo música, querida professora. Eu amo música. Olha que coincidência, vovô. Esse será o nosso tema de hoje. Mas música. Que bacana. Música é muito bom. Vovô, você sabe como que surgiu a música? Deixa eu me lembrar. Espere. Acho que o vovô não sabe, hein? Faz bastante tempo já, né, querida professora? Eu sei. Lá na pré-história. Isso mesmo, vovô. E como eu vou falar sobre isso, se você quiser fazer a sua viagenzinha lá para a pré-história, para depois trazer novidades para a gente, vai ser bem legal. Então eu vou viajar. Verdade, querida professora, tenho uma viagem marcada, pessoal. Isso então aí. Eu vou indo, tá bom? Tchau, vou vovô. escutando o meu som aqui, tá Beleza, certo? não se perca no caminho. Tá bom, tchau. Tchau. Galopeira, nunca mais te esquecerei. Então, olha só a nossa participação especial, né? O vovô veio para falar, nos lembrar que hoje nós vamos falar sobre música. E como a gente bem lembrou ali com o vovô, como será que tudo isso começou? Mas primeiro vamos ver quais os objetivos da nossa aula de hoje. Nós vamos conhecer ou até relembrar o que é música, porque com certeza vocês já estudaram sobre isso. Também vamos entender um pouquinho sobre a música como expressão e criação e suas funções em diferentes momentos e espaços do cotidiano. Também vamos identificar as propriedades sonoras que constituem o som, que são encontrados em diversas músicas. Parece complicado, não é mesmo? Mas vocês já vão entender tudo isso. Olha lá. O que é música? No primeiro momento vamos ver isso. Como nós falamos com o vovô, a música já teria surgido lá na pré-história. E como que a gente sabe disso? Através das pinturas rupestres que mostram as pessoas dançando e se movimentando, e também através de ossos e instrumentos musicais, possíveis instrumentos que foram encontrados, que teriam surgido na pré-história, certo? Então, olha lá. Como que eles identificavam? Será? Não tinha como gravar a música naquela época, né? Então, eles utilizavam o quê? Os ruídos das ondas da praia que quebravam, o som dos trovões, a comunicação entre os animais, o barulho do vento, o balançar das árvores, né? E principalmente observavam a produção dos sons corporais, né? As batidas do coração, as palmas, os pés que batiam no chão e até mesmo as próprias palmas, certo? Aqui passando um pouquinho para frente, a gente vai ver um pouquinho sobre a música lá na antiguidade, lá no mundo antigo, né? Muito antes de Cristo, na época do Egito, na época dos gregos, da Grécia e os romanos também, onde já existiam instrumentos musicais, que também a gente sabe disso através das imagens, das pinturas que foram deixadas, certo? Ali vocês podem ver em grego, né, na Grécia, tocando uma flauta bem diferente, né? São duas flautas juntas.
Lá no Egito também se tocava muitos instrumentos de corda. E a música nesse período era utilizada tanto para as festas, como também para os momentos sagrados, né? O momento dos cultos, dos louvores, que eles louvavam o seu Deus, certo? E seguindo, isso foi só para a gente conhecer um pouquinho de como teria surgido a música na antiguidade. Mas o que será que nós precisamos para fazer música? Olha que interessante. Primeiro nós precisamos de uma fonte sonora. O que será que é uma fonte sonora? Pensa aí comigo. Fonte sonora é algo que a gente tem em casa que produz som. Tudo o que produz som. Então nós precisamos para fazer música a fonte sonora e o som. Mas será que a gente faz música só com isso? Não. A gente precisa também do som e do silêncio. Certo? Então, são 3 elementos que a gente precisa. A fonte sonora, que pode ser qualquer instrumento. Ou será que a gente faz música somente com instrumentos musicais? Vocês já pararam para pensar nisso? Como todos os objetos produzem som, a gente pode produzir som com um copo, com uma latinha, com as tampas da panela, né? Mas será que isso é música? Se eu chegar aqui batendo uma panela, uma latinha, será que eu estou fazendo música? Não, né? A minha intenção é só fazer barulho. Mas se eu organizar esse som, fazendo momentos de som e de silêncio, fiz música? Claro! Então a gente não precisa só de instrumento musical para fazer música, certo? O importante para fazer música é que a gente tenha um som organizado e a intenção em fazer música. Se eu não quero fazer música, eu só vou fazer barulho, certo? E é assim que a gente pode pensar a música. Mas será que todas as músicas seriam iguais? Olha lá como que a gente pode fazer música. Com o som das palmas, os sons corporais, instrumentos do nosso dia a dia, né? Ali vocês estão vendo garrafas que foram cheias com água, com suco, mas uma bem cheia, outra menos, até que fique só um pouquinho na garrafa. Então, cada garrafa vai ter um som diferente. Também é uma maneira de fazer música. Temos também o copo. Será que se eu pegar o copo e apenas bater na mesa, estou fazendo música? Não. Mas agora eu vou pegar esse copo e terei a intenção em fazer música, junto com palmas e com copos. Olha lá. Fiz música, gente? Sim, fiz música utilizando um copo e utilizando palmas, porque foi a minha intenção em fazer música e não apenas barulho, certo? Mas será que só os sons a gente consegue fazer música? Olha lá, será que todas as músicas são iguais? Vocês viram que o vovô estava ouvindo uma música caipira, mas temos outros tipos de música. O que será que diferencia uma música da outra? É o que nós vamos ver hoje. As qualidades do som. Então vejam só, o que são qualidades? Você em casa deve ter suas qualidades. Você pode ser alto, pode ser baixo, pode ter cabelos escuros, cabelos loiros, cabelos ruivos, uns têm cabelos lisos, outros têm cabelos encaracolados. Então são qualidades que nós temos, qualidades corporais, certo? A música também terá qualidades. Qualidade do som. Cada som tem uma coisa diferente aí, que misturado vai dar uma música muito legal. Mas o que será que seria isso? Vamos ver. A primeira qualidade sonora que nós temos é o timbre. É a qualidade do som que permite perceber qual instrumento está sendo tocado. Então eu vou pegar aqui a minha caixa mágica e o que nós vamos fazer? Aqui dentro
eu tenho, tchan, 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 o que será? Tenho muitos objetos, não são instrumentos musicais, são apenas objetos que eu tirei lá da minha casa e que a princípio servem para outras coisas. Mas eu vou querer que vocês agora fechem os olhos e vocês terão que identificar apenas através da audição o que é que eu estou tocando, certo? Então presta atenção lá, atenção, fechando os olhos, respira fundo aí, não vale espiar, hein? Só adivinhar o som. Foi o primeiro. E aí, adivinharam? Vou tocar mais uma vez, continua com os olhos fechados. Que som será esse? Abram os olhos aí que vocês já vão identificar. Quem falou um plástico, adivinhou. Então, como será que vocês adivinharam que isso era um plástico? Por causa do timbre do som que o plástico produz, certo? Vamos fazer mais um aqui? Fecha os olhos. Espera aí. Todo mundo de olhos fechados? O que será que eu fiz? Mais uma vez. Identificaram aí? Abram os olhos. Olha o que eu trouxe aqui. Uma panela, né? O som da tampa da panela. Às vezes a mãe está lá cozinhando e ela fecha a panela e vocês já identificam que é o som da tampa na panela. Isso a gente sabe por causa do timbre que é produzido pela panela. Muito bem. Mais um. Atenção, olhos fechados. O que será isso? Atenção, abram os olhos. Adivinhou? Quem falou colheres? Sons de colheres. Isso é timbre. E aí eu posso usar muitos outros elementos. Olha só, escuta esse. O som da raladeira, que com certeza vocês identificaram. E o som que eu já fiz antes, ó. O som da batida da lata. Então, tudo isso que eu fiz para a gente descobrir o timbre, né? Quando alguém liga para a gente, mesmo que não fala assim, ó, aqui é a professora Cristina. Se vocês conhecem a voz da professora, vocês vão saber que sou eu, através do timbre da minha voz, certo? Os instrumentos musicais também têm timbres diferentes. Depois a gente vai fazer uma atividade sobre isso também, certo? Muito bem, então, primeira qualidade sonora. Vamos para a próxima. Intensidade. O que será que é intenso? Que é forte. Nós temos sons fortes e temos sons fracos. Escuta lá. Será que esse som foi forte? E esse aqui? Forte e fraco. E tudo isso a gente encontra na música. Muito bem. Qualidades sonoras, timbre e intensidade, porque uma música pode ser tocada forte ou fraca. E aí nós temos a altura. Aí todo mundo fala assim, altura é baixo, é alto. Mãe, abaixa o volume aí, porque está muito alto. Mas na música, altura não significa a altura do som, se tá alto ou se está baixo, mas sim, se o som que é produzido pode ser pelos animais, pelos objetos, se ele é um som grave, um som grosso, ou um som fino que nós chamamos de agudo. Então aqui tem um exemplo, né? A vaca, para quem já ouviu, ela faz um som grave, um som grosso. Já o passarinho tem um cantar fino, agudo, certo? Depois nós vamos ver isso nos instrumentos musicais. Além da altura, nós também temos o andamento. Tem gente que anda rápido, tem gente que anda lento, mais devagar. E nada melhor do que o exemplo que a gente trouxe aqui, ó.
O coelho, a lebre, ele é muito rápido. Já a tartaruga, ela anda bem lenta. E essa é uma qualidade sonora que a gente encontra também na música. A música pode ser muito rápida e ela também pode ser uma música calma, bem lenta. Depois do andamento, nós temos a duração. Quanto será que dura o som de uma música? A música pode ter um som bem curto ou ela pode ter um som longo, certo? Olha lá, vou fazer no instrumento aqui para ficar mais fácil de entender. Eu posso ter o som do triângulo, um som longo, ou eu posso ter um som curto. Certo? Então, isso nós também encontramos na música. Mais uma qualidade sonora. Opa, já foram todas, né? Então, a última foi a duração do som. Vamos praticar através dos instrumentos? Olha lá. Então, já fiz aqui com o triângulo, tá? E vou fazer novamente. Será que esse som é longo ou é curto? Pensa lá e responde aí em casa. Um som longo. Muito bem, para você que acertou aí. Vou fazer mais um aqui. Um som longo. E olha que interessante, a flauta também posso fazer sons curtos. Longo. Curto, certo? Então, isso a gente encontra na música. E vocês perceberam que quando eu falei do silêncio, vocês perceberam que entre um som e outro dos sons curtos a gente tem silêncios? Olha só. Certo? Entre os sons curtos, eu sempre vou ter um momento de silêncio, diferente do som longo, ó. Por isso que na música nós também precisamos da fonte sonora, do som e do silêncio, certo? Muito bem. O que mais que nós temos de qualidades sonoras? O timbre que a gente viu, né? Se eu tocar o xilofone, eu tenho um timbre. Se eu tocar o bongô, que é esse tamborzinho aqui, ó, temos outro timbre. Se eu tocar o pandeiro tem outro timbre. Que ao ouvir vocês também saberão identificar, certo? Muito bem. Uma outra qualidade sonora que nós temos, a altura. Lembram o que é a altura? Quando eu posso ter um som agudo ou um som longo. Opa, um som grave. Outro que tem som grave. E ao lado dele eu vou ter um som mais agudo. Grave e agudo, certo? O que mais que nós temos? A duração. Eu posso ter um som longo e posso ter sons curtos. Muito bem. Então, nós vimos aqui as diferentes qualidades do som e que fazem parte da música. Eu trouxe para vocês agora alguns estilos musicais de diferentes países, diferentes regiões do mundo. Vocês vão ouvir e vão tentar identificar os timbres, porque nem todos os instrumentos são iguais. Não é porque aqui no Brasil a gente toca pandeiro, que lá no outro país, no Japão, eles vão tocar pandeiro também. Eles têm outros tipos de instrumentos, outros timbres, certo? Vocês vão observar o andamento da música, se ela é rápida, se ela é lenta. Alguns lugares as músicas são sempre muito lentas. Em outros lugares eles gostam muito de músicas agitadas, certo? Vocês vão observar também
que algumas músicas possuem até o canto junto, que a nossa voz também tem timbres diferentes. Vamos ouvir essas músicas desses diferentes lugares do mundo? Isso, o que a gente viu aí? Uma música de carnaval, né? O samba próprio, uma música própria, um ritmo próprio do nosso Brasil, né? Que aparece bastante o quê? O som de tambores, de tamborim, né? Que são instrumentos de pele, tipo o pandeiro e o bongô, certo? Vamos ouvir a música do próximo país? Coisa linda, não é mesmo, gente? Vocês diferenciaram que, embora tenham os tambores lá, são diferentes dos nossos tambores aqui no Brasil. E eles ainda usam o canto, né? Batem com baquetas, tocam com baquetas, então um som bem diferente, uma música já bem diferente da brasileira. Vamos para o próximo país? Quem será? Isso, o Japão. Vocês viram que diferente? A música japonesa, ela é muito diferente da música aqui do Brasil, dos países latinos. É uma música assim mais mística. E os instrumentos que eles usam também são diferentes. Ali o que a gente conseguiu identificar foram instrumentos de corda. Vocês perceberam? Um timbre completamente diferente dos nossos, do Brasil, dos africanos, certo? E mesmo a altura do som, os sons sempre muito agudos, né? Quase não tinha assim uma interferência de um som mais grave, sempre aquele som bem agudinho, certo? Muito bem. Então esses foram os sons de diferentes países. Será que temos mais um? Olha lá! Das Arábias, hein? A gente sempre costuma falar, é um som das Arábias. Então lá na Arábia a música também é muito diferente dos outros países. E vocês viram que instrumentos diferentes? 3 instrumentos de corda, mas completamente diferentes dos nossos, onde nós temos o violino, temos o violão, né? E o timbre completamente diferente. E o que vocês puderam ouvir também foi no som dos batuques, né? Tinha som de tambor ali que eles chamam de tabla. É um instrumento, é um tambor, mas completamente diferente, tá? É um tambor que tem assim uma cinturinha, a gente diz, né? Eles seguram aqui e tocam a tabla, que é um som de tambor também, certo? Então olha que maravilha, que riqueza que nós temos através das qualidades sonoras, através da música, tudo que a gente pode criar. Você em casa também pode criar música, certo? E vocês vão fazer uma exploração sonora em casa e descobrir diferentes sons. Mas agora eu vou passar uma outra tarefa que vocês vão receber em casa lá. Ó. Olha só. Nós aprendemos hoje o que é música e para que ela aconteça nós precisamos de 3 elementos. Então ali vocês têm várias palavras, né? Alegria, animais, som, panelas, fonte sonora, celular, dança e silêncio. Mas nós temos apenas 3 elementos que a gente precisa para fazer música. Então vocês vão lá e vão pintar o retângulo ou fazer um X na palavra, certo? Aí nós aprendemos sobre as qualidades do som, atividade 2, que é a intensidade, que é o som forte e agudo. Nós temos a altura, que é o som grave e agudo. Opa! A intensidade, som forte e fraco. A altura, som grave e agudo. A duração do som, que pode ser um som curto e longo, certo? Então vocês vão realizar essa pesquisa com os objetos que vocês têm em casa, que a gente já mostrou vários aqui. E aí vocês vão
fazer uma lista, né? O que é som grave que vocês acharam? Ah, é a tampa da panela? Então, escreve som grave. O que é um som agudo? Vocês vão identificar e vão escrever embaixo. Pode até desenhar se vocês quiserem. No número 3, nós aprendemos também sobre o andamento musical, né? Quando nós temos ritmos rápidos ou lentos. E comparado a esses sons, circule e pinte o meio de transporte que anda mais rápido. Será que é a bicicleta ou será que é um super carro de corrida? Muito bem, pessoal. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vamos ver se alcançamos os objetivos? Conhecemos e relembramos o que é música? Sim, e o que precisa para fazer uma música, certo? Entendemos a música como expressão e criação e suas funções em diferentes momentos e espaços do cotidiano? Sim. Diferenciamos e identificamos as propriedades sonoras, as qualidades do som que constituem o som e que são encontradas em diferentes tipos de músicas? Sim. Então, espero que vocês tenham entendido, façam sua pesquisa sonora em casa e entreguem a tarefa para a professora, certo? Qualquer dúvida, a gente vai retomar o assunto na aula que vem. Um grande abraço e se cuidem! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Tayla. E aí, prontos para mais uma aula? Animados, crianças? Então, olhem aí na telinha de vocês qual será o objetivo da nossa aula de hoje. O nosso objetivo será efetuar multiplicações recorrendo a procedimentos convencionais ou pessoais de cálculo. E para iniciar, a professora já trouxe em uma situação. Então, observem com a professora. Minha mãe comprou 3 caixas de ovos. Se em cada caixa tem 6 ovos, quantos ovos ela comprou? Como podemos resolver esse problema, crianças? Olha só, vocês podem falar aí para a professora que vocês podem contar quantos ovos tem ali na caixinha. Mas a professora não quer que vocês contem, eu quero que vocês pensem aí, qual operação matemática vocês podem resolver. Então, olhem aí na telinha de novo, crianças. Então, vejam, qual cálculo vocês podem fazer para resolver esse probleminha? Adição? Isso mesmo, mas tem mais um cálculo que vocês podem fazer. Multiplicação, isso mesmo. Então, observem aí, crianças, podem olhar na telinha de vocês. Então, vocês podem fazer utilizando a adição, que é 6 mais 6 mais 6, que é igual a 18, ou vocês podem utilizar a multiplicação, 3 vezes o número 6, porque a multiplicação é a soma de parcelas iguais. Então, observem aí, olhem só. Eu tenho 1, 2, 3 vezes, certo? 3 vezes qual número, crianças? O número 6, olhem só que legal! Viram só como é mais fácil a gente utilizar a multiplicação? Muito bem, então olhem a próxima situação que a professora trouxe. Observem esse navio. Sabendo que nele cabem 1.240 pessoas em um transporte, vamos verificar quantas pessoas serão transportadas por mais navios igual a esse. Então, olhem aqui para a professora. Para nós saber a quantidade de navios e o número de pessoas, a professora trouxe uma tabelinha, crianças, certo? Nessa tabelinha, nós vamos colocar aqui, olhem lá. Podem olhar na bancada. Então, vejam, nós vamos colocar aqui o número de navios e aqui o total de pessoas. E para sortear o número de navios, a professora trouxe uma roletinha. Então, olhem só, para iniciar, a professora já vai girar a roleta. Olhem lá. Opa, deixa a professora girar de novo. Olhem, crianças. Saiu o número 5, muito bem, olhem aqui. Então, vamos iniciar.
utilizando o cálculo da multiplicação. Então, olhem aqui, no número de navios, a professora vai colocar aqui o número 5. E vamos descobrir qual é o número total de pessoas que cabem em 5 navios, certo? E para isso, a professora vai fazer alguns cálculos de multiplicação utilizando estratégias diferentes. Então, a primeira estratégia que nós vamos utilizar é a estratégia por decomposição. Então, olhem aqui na bancada com a professora. Vejam aqui, então, vejam. Então, em um navio cabem 1.240 pessoas. Então, em 5 navios, vejam só que a professora vai colocar aqui. Vão caber quantas pessoas, crianças? Opa, ficou erradinho o número da professora, mas não tem problema. Então, vejam. O primeiro cálculo que nós vamos fazer é por decomposição. Vocês lembram que a professora já trouxe para vocês as fichas escalonadas? Nós já vimos a decomposição dos números, então nós vamos decompor esse número. Então, vamos observar a posição que eles estão ocupando. Esse 1 aqui, crianças, vamos começar a iniciar aqui pelo 0. O 0 está na qual ordem? Na ordem das unidades, muito bem. Então, a nossa unidade não tem nada. Esse 4, ele está na dezena, então ele não vale 4, ele vale 40. O nosso 2 está na centena, então ele não vale 2, ele vale 200. E o nosso 1 está na unidade de milhar, então ele não vale 1. Quanto ele vale? 1000, muito bem. Então, olhem só, a professora vai montar essa continha agora para vocês. Observem lá com a professora. Então, vejam, aqui na minha unidade, podem olhar na bancada com a professora, crianças. Então, aqui na minha unidade de milhar eu tenho 1000, então eu vou decompor esse número 1240. Então, veja, eu tenho 1000, certo? Mais, quanto vale esse 2 aqui, crianças? Vale 200, muito bem. Então, veja, a professora vai colocar aqui. Mais 200, mais, quanto vale o meu 4 aqui, crianças? Isso mesmo, vale 40, ótimo. E a minha unidade não tem nada, então eu não preciso colocar nada. E agora eu vou multiplicar esse número aqui vezes 5, muito bem. Então, vejam lá como é que a professora vai fazer isso. Então, a professora vai passar um risquinho aqui. Vocês lembram, crianças, que na adição e na subtração, nós sempre iniciamos com a unidade, certo? Mas na multiplicação, isso não é necessário. Então, olhem só, a professora já vai começar realizando essa multiplicação pela unidade de milhar. Quanto é 5 vezes 1000, crianças? Muito fácil, não é mesmo? É 5.000. Muito bem. Então, olhem só, a professora vai colocar aqui. 5.000. Muito fácil. Agora, quanto é 5 vezes 200, crianças? 5 vezes 2, vocês sabem quanto é, não é mesmo? É 10. Muito bem. Então, a professora vai colocar aqui o 10. E vou repetir os 2 zeros que estão aqui, olhem só. 1, 2. Vou repetir eles aqui, olhem só. 1, 2. Muito bem. Ótimo. Agora, mais. Quanto é 5 vezes 40, crianças? 5 vezes 4, vocês sabem quanto é? Nós já vimos ontem na tábua operatória, não é mesmo? 5 vezes 4 é igual a 20. Então, vejam só, a professora vai colocar aqui o 20
e vai repetir esse zero que está aqui. Olhem só, agora eu vou colocar esse zero aqui. E agora nós podemos fazer a adição aqui, crianças. Quanto é 5.000 mais 1.000 mais 200? Então, 5.000 mais 1.000 é 6.000. Muito bem, 6.200. Será que a professora precisa montar essa conta? Não, né? Muito fácil. 5.000 e... Opa, perdão, crianças. 6.200. A professora se confundiu aqui na hora de colocar aqui o resultado, porque 5.000 mais 1.000 é 6.200. Então, vejam aqui, a professora vai colocar aqui na nossa tabelinha que em 5 navios cabem 6.200 pessoas. Olhem lá. Muito bem, crianças. Então, vejam lá, em 5 navios cabem 6.200 pessoas. Perfeito. Então, vou deixar aqui a minha tabelinha de lado novamente e vou sortear outro número. Olha lá qual número caiu agora, crianças. Olhem lá. Olha, caiu no número 4. Então, vamos preencher aqui a tabelinha da professora e vamos descobrir quantas pessoas cabem em 4 navios. Muito bem. E agora nós vamos utilizar o algoritmo prolongado. Então, eu vou fazer 1.240 vezes 4. Olhem só. Muito bem. Então, veja, a professora vai montar essa continha, essa multiplicação. 1.240 vezes 4. Ótimo, crianças, muito bem. Então, vejam só, na multiplicação nas continhas que vocês fazem aí na escola de vocês, a gente sempre começa pela unidade, mas quando nós estamos fazendo a multiplicação por decomposição, utilizando outras estratégias, eu não preciso iniciar pela unidade, certo? Então, vamos ver aqui. Nós já vimos, crianças, que esse 1 aqui, ele vale quanto aqui nesse número? Vale 1.000. Então, veja, a professora já vai multiplicar direto. Quanto é 4 vezes 1.000, crianças? É 4.000. Muito bem. Então, veja, a professora vai colocar aqui, olha. 4.000, muito bem, mais, e agora, quanto é 4 vezes 2? Vocês sabem, não é? Mas vejam que esse 2 que está aqui, ele não vale 2, ele vale quanto mesmo? 200, muito bem. Quanto é 4 vezes 200, crianças? Se 4 vezes 2 é 8, então 4 vezes 200 vai ser 800, muito bem. Então, vamos posicionar aqui embaixo, olhem lá. Muito bem. E agora, crianças, quanto é 4? Olha só, esse 4 que está aqui, ele não vale 4, ele vale 40. Então, quanto é 4 vezes 40, crianças? Vocês sabem dizer para a professora? 4 vezes 4 é 16. Então, 4 vezes 40 vai ser 160. Olha só. 160, certo? Agora, nós podemos somar já o resultado, porque na nossa unidade nós não temos nada. Olha, nossa unidade está vazia. Então, quanto é 4.000 mais 800 mais 160? 4.000, olha só, aqui na minha centena eu tenho 2 números. Então, aqui, como é a adição, eu vou começar pela
unidade. Então, veja lá. 0 mais 0 mais 0 é 0. 0 mais 0 mais 6. 6, muito bem. Quanto é 8 mais 1, crianças? 9. Ótimo. E quanto é 4 mais nada aqui embaixo? 4. Muito bem. Então, vejam lá. Vou colocar meu pontinho aqui. Em 4 navios, eu vou ter 4.960 pessoas. Então, olhem aqui, a professora vai completar a tabelinha ali. Então, podem olhar ali com a professora. Então, em 4 navios, eu consigo transportar 4.960 pessoas. Muito bem. Olha só, e aí, o que vocês acharam mais fácil, crianças? Fazer a multiplicação por decomposição ou fazer por algoritmo prolongado? O que vocês acham? Então, vamos ver outra estratégia de multiplicação. A professora vai sortear aqui um número. Então, vamos ver aqui em qual número saiu. Olhem lá, crianças, podem olhar aqui agora. Saiu o número 3, muito bem. Então, agora a professora vai mostrar para vocês a estratégia da matriz retangular, certo? Então, olhem aqui para a professora. Vamos completar a nossa tabelinha. Então, número de navios agora é 3. Vamos ver quantas pessoas cabem em 3 navios? Com 1.240 pessoas em cada um? Então, veja, a professora já vai marcar aqui o 3. Para fazer a matriz retangular, crianças, observem o que a professora vai fazer aqui, olha. Vocês lembram ontem que a professora trabalhou com vocês o nosso quadro operatório da multiplicação? Então, a matriz retangular é mais ou menos parecida com ele. Então, vejam só. Aqui, a professora vai colocar o número que foi sorteado, certo? Que foi o 3. E aqui eu vou colocar o símbolo da multiplicação, certo? E agora nós vamos colocar esse número aqui também decompondo ele. Então, vejam, esse 1 aqui nós já vimos que ele não vale 1, ele vale 1.000, olhem só. Então, 1.000 mais esse 2 aqui, ele não vale 2. Quanto que ele vale? 200, muito bem. Então, vamos colocar aqui. Mais esse 4 aqui, ele não vale 4, ele vale quanto mesmo? Ele está na dezena, vale 40, muito bem. Olha só, essa estratégia para fazer multiplicação é muito fácil também, olha só. Agora eu posso multiplicar, vejam só, eu vou fazer como nós fizemos ontem no nosso quadro operatório de multiplicação, olhem só. 3 vezes 1.000, quanto é? 3.000, muito bem, olhem só. Então, aqui a professora já coloca o resultado. 3.000 mais, quanto é? 3 vezes 200. 3 vezes 2, eu sei que é 6. Então, 3 vezes 200 vai ser quanto? 600, isso mesmo. Olha quantas continhas nós conseguimos fazer de cabeça. Olha só, muito bem. E 3 vezes 40, quanto é, crianças? Olhem só. 3 vezes 4 é 12, muito bem. Então, 3 vezes 40, olhem só, a professora vai colocar o 12 aqui e vai repetir esse zero que está aqui. Então, 3 vezes 40 é 120. Muito bem, agora é só eu somar esses resultados. Então, vamos ver aqui com a professora. 3.000 mais 600
mais 120, será que nós precisamos montar essa continha? Não, vejam só. 3.000 mais 600, aqui nós temos uma centena, então 600 mais 100 é 700, então vai ficar, o nosso resultado vai ser igual a, olha, a professora vai colocar aqui embaixo, 3.720. Muito bem, crianças, olha só. Nós não precisamos montar essa continha se a gente consegue perceber a posição dos números e somá-los, certo? Olha só, então vamos colocar aqui nosso resultado aqui na nossa tabelinha. Quantas pessoas cabem em 3 navios? Cabem 3.720 pessoas. A professora vai colocar aqui. 3.720 pessoas. Muito bem. E aí, crianças? Aprenderam? Conseguiram compreender a estratégia da matriz retangular? Muito fácil, não é mesmo? Ótimo! Agora a professora vai sortear outro número e nós vamos agora fazer a estratégia do algoritmo usual, que é aquela que vocês fazem aí na escola de vocês, tá bom? Então vamos sortear. Olha só, crianças! Saiu o número, olhem lá. Qual número saiu? O número 7. Muito bem! Isso mesmo, então agora nós vamos fazer aqui pelo algoritmo usual. Olhem lá como a professora vai montar para vocês a continha. Então, vou multiplicar por 7. Aqui também eu vou colocar o meu número de navios, 7. Olha quantas estratégias nós podemos utilizar para fazer a multiplicação. Ótimo! O algoritmo usual, crianças, é aquele que vocês estão acostumados a fazer na escola. Então, vai ser bem rapidinho da gente fazer. Então, olhem lá. 1.240 vezes 7. Muito bem. Então, esse daqui é o que vocês são acostumados a fazer. Então, eu tenho aqui a minha unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar. Então, nesse daqui a gente sempre inicia pela unidade, certo? Então, vamos lá. 7 vezes o número 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Muito bem. E aí, vocês lembram, crianças, quanto é 7 vezes 4? Será que vocês lembram? Nós aprendemos ontem. E é bom estudar a tabuada, certo? É 28. Então, veja, a professora vai deixar o 8 aqui e vai subir o 2 aqui em cima. Muito bem, não posso esquecer dele aqui. Quanto é 7 vezes o número 2, crianças? Muito fácil, é 14. 14 mais 2 que está aqui, 14, 15, 16. Muito bem, então olhem só, o 6 vai ficar aqui e o 1 vai subir. Perfeito. E agora, quanto é 7 vezes 1, crianças? 7, ótimo. Mais 1 que está aqui? 8, perfeito. Terminamos nossa multiplicação utilizando o algoritmo usual. Então, olha lá, essa daqui é a operação que vocês estão acostumados a fazer na escola de vocês, certo? Mas vocês têm todas as outras possibilidades. Então, vamos completar aqui a tabelinha com a professora. Então, em 7 navios cabem 8.680 pessoas. Então, a professora vai colocar aqui, ó, 8.680 pessoas. Ótimo! Muito legal! E agora vamos para a nossa última estratégia, que é a reta numérica. Então, vamos sortear o nosso último número aqui, crianças. Olhem lá, vamos sortear. Olha, vamos ver que número saiu? Saiu o número 2. Isso mesmo, que legal. Ah, multiplicar por 2 é muito fácil, não é mesmo?
Então, olhem só, agora a estratégia será a reta numérica. Então, a professora vai completar aqui a tabelinha, certo? Olhem lá, podem olhar na tabelinha. Então, número de navios, 2. Então, vamos ver quantas pessoas cabem em 2 navios? Olhem aqui como que a professora vai fazer esse cálculo utilizando a reta numérica. Agora tem que prestar bem atenção. Então, vejam lá, a professora vai colocar o 2. Então, primeira coisa, crianças, a professora vai representar aqui 2 vezes o 1000. Então, olhem só. 2 vezes 1000. Olha só. Então, vejam, a professora vai fazer uma reta numérica aqui. Então, aqui é meu ponto inicial, certo? Então, vejam. Até aqui, mais ou menos, 1000. Deixa a professora pegar outra canetinha para vocês conseguirem observar. Certo? 1 vez 1000. Mais ou menos, ó, a professora vai aproximar aqui a distância, porque eles têm que estar iguais. E aqui mais 1000, 2 vezes o 1000, crianças, olhem lá. Muito bem, olha, a professora fez ali 2 vezes 1000 com o mesmo espaço, certo? Então, quanto é? Olhem só o que a professora vai fazer. 1 vez, 2 vezes. 2 vezes 1000 é igual a quanto, crianças? 2000, muito bem. Então, aqui a professora vai colocar com canetinha vermelha. Muito bem. Ótimo. Agora a professora vai fazer 2 vezes 200. Olhem lá, vou continuar na reta numérica. 2 vezes 200. Muito bem. Então, vejam, agora, se aqui eu tenho 1000, eu vou ter que fazer mais ou menos a metade da metade, o 200. Então, olhem só, aproximadamente esse espaço. Então, vejam, 1 vez 200, 2 vezes 200. Vejam lá. Aqui eu tenho 200 e aqui eu tenho 200. Olhem lá o que a professora vai fazer. 1 vez 200, 2 vezes 200. É isso daqui que a professora acabou de fazer. 2 vezes 200 é igual a quanto, crianças? 400. Muito bem. Agora, por último, a professora vai fazer 2 vezes 40. Olhem lá. 2 vezes 40. Então, observem aqui. 200 é esse espaço, então o 40 vai ser mais ou menos aqui, bem pequenininho esse espaço. Então, veja aqui, 1 vez 40 e mais 1 vez 40. Olhem lá. A professora vai colocar o 40 aqui em cima, mais 40. Então, vejam. 1 vez 40, 2 vezes 40. Então, veja, a professora fez 2 vezes o 40 aqui na reta numérica, que é igual a 80. Muito bem, olhem só, agora só eu somar os resultados, crianças. Então, 2000 mais 400 mais 80, eu vou ter 2480. 2480. Muito bem. Então, vejam, crianças, aqui nós utilizamos a reta numérica. Vejam, certo? Olha só, e aí, qual vocês acharam que é mais fácil de utilizar, crianças? Qual estratégia vocês gostaram mais? Muito bem, então vocês podem utilizar qualquer uma dessas estratégias para fazer a multiplicação. Ótimo, então vamos ver o que aprendemos hoje, crianças? Nós relembramos que a multiplicação é a adição de parcelas iguais e aprendemos a efetuar multiplicações utilizando diferentes estratégias de cálculo. Muito bem! Então, o nosso objetivo foi
efetuar multiplicações recorrendo a um procedimento convencional ou pessoal de cálculo. Então, nós efetuamos multiplicações? Sim, efetuamos várias multiplicações utilizando diferentes estratégias. Vocês podem utilizar a que vocês mais acharam simples, mais gostaram de aprender, certo? Então, olhem aí, crianças, a nossa tarefinha de casa. Vejam aí. Podem olhar na telinha de vocês. Meus queridos, mostrem o quanto vocês são espertos e resolvam o problema abaixo utilizando a multiplicação. Em cada navio cabem 834 pessoas. Quantas pessoas cabem em 6 navios? Quantas pessoas cabem em 8 navios? Então, para fazer essa tarefinha, vocês vão poder utilizar qualquer uma das estratégias que vocês aprenderam hoje aqui na aula, tá bom? A nossa aula está chegando ao fim, espero que vocês tenham entendido e compreendido todas as estratégias que a professora explicou, certo? Um beijo, crianças, até a próxima aula. Tchau, crianças!